Boa noite a todos que estão aqui conosco novamente no Pretas Cast. Sejam muito bem-vindos a essa noite maravilhosa, especial, com 2 convidados maravilhosos que nós temos aqui e vamos conversar com o maior prazer. Meu nome é Celise Costa, sejam muito bem-vindos. E eu sou Raquel Cassimiro e agradeço a presença de vocês e, como a Celise bem disse, né, 2 pessoas maravilhosas que a gente tem um carinho muito especial. Não por nós, mas porque eles são especiais. Gente, desse jeito a gente derrete. Não, é a verdade, vocês são muito especiais, estavam muito... A gente estava numa ansiedade muito grande hoje, né, Preta? Por receber esses 2 convidados grandiosos pra gente, que representam muito pra Caldas Novas. Vamos lá, né? Porque nem todo mundo conhece vocês são famosos aqui, mas... A internet é gigante. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meninos. Podem falar. Muito obrigado. Eu me chamo Fred. É Frederico, mas todo mundo fala Fred. Atualmente estou presidente da ONG... porque eu bugo, porque a gente faz parte de 2 comissões. De 2 ONGs, eu sei. Mas é Filhos do Arco-Íris Ser, Existir e Resistir, de Caldas Novas. E também faço parte da comissão da ONG Ovelhas Coloridas, né? Ambas são também comissões organizadoras das paradas, a Ovelhas Coloridas de Catalão e a Filhos do Arco-Íris de Caldas Novas, parada LGBTQIAPN+. Que, por sinal, tem data, hein? Tem data, mas segura, que daqui a pouco a gente fala a data. E, além disso, sou pai do Heitor, que é um menino lindo de 8 anos. Sou formado em tecnologia do empreendedorismo, sócio proprietário do Albatroz Alternative Bar, que fica aqui em Caldas Novas. E é isso. Esposo Do digníssimo William, que está ao meu lado. É o meu marido / sócio / tudo. Meninas, boa noite. Eu sou o William, sou coordenador geral da ONG Filhos do Arco-Íris, também sócio proprietário do Albatroz, faço parte da ONG de Catalão também, né, a Ovelhas Coloridas. Também sou pai do Heitor, que não é o Heitor do Fred. Não, gente, quando ele falou isso, eu dei uma bugada. Falei, peraí, 2 é o mesmo nome, mas não é a mesma criança, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho dos nossos amores, que são nossos filhos. Então, também sou pai do Heitor e marido do meu amor, que tá aqui do meu lado. Que coisa mais linda, gente, que bom. E sabe, quando eu fui escolher o tema do podcast, eu fiquei assim, gente, que tema. Aí eu falei, gente, sobre amar, existir e resistir. Isso.
E aí depois eu fui olhar o nome da ONG, e a ONG é Existir e Existir. Eu falei, não, isso é muita intuição. Eu juro que não foi Não foi. Não foi. Foi assim, eu fui intuída. Que legal. Só pode, porque não tem outra explicação, né? Mas a vivência LGBT é isso, né? É resistir. Porque por muito tempo as pessoas LGBT foram deixadas de lado, deixadas à margem. Por muito tempo e ainda hoje, em muitos casos, né? Mas hoje a gente já evoluiu muita coisa, eu acredito. E é sobre isso. O amor tem que vencer, porque não faz sentido, né? O ato de amar ser condenado. O ato de amar ser visto como o problema do mundo. Né? Tem pessoas que acham a homossexualidade o problema do mundo. Gente, é sério isso? Com tanta coisa, com tanto babado terrível acontecendo, um casal gay trocando afeto, um casal de lésbicas trocando afeto, ser um problema. É muito arcaico isso, né? Concordo. Com certeza. Concordo plenamente. Pessoas, eu vou interromper um segundo a nossa conversa, que já começou aí firme, né? Vocês estão vendo. Babado é forte. Pra gente falar, babado é forte. Pra gente falar dos nossos patrocinadores, eu quero começar com a Mentalité, que é uma super parceira nossa. Mentalité Psicologia Clínica e Neuropsicologia, atendimento presencial e online para todas as faixas etárias, além de realizações de palestras, mentorias e workshops. A Mentalité é formada por 4 profissionais: Karen Souto, Paula Cândida, Bruna Bendor e Pedro Gomes, que promovem saúde mental e bem-estar emocional através de atendimento humanizado. Thierry colocou aí na tela para vocês. Thierry, boa noite, né, Thierry? Boa noite. Gente, como assim não falar boa noite pro Thierry? Thierry, nosso super produtor, tá aqui atrás da mesa, nos assessorando. Boa noite, Thierry. Gratidão aí por mais um episódio. Thierry colocou aí na tela para vocês o banner da Mentalité. Aí tem um QR Code para vocês poderem entrar em contato com a Mentalité. Tem também o Instagram deles, que é @MentalitéCN. Só vocês entrarem lá e tem mais informações. Vamos falar também da Esplanada Termas Park, nossa super parceira, camping, parque e restaurante, lugar para diversão, descanso e lazer. Lá eles possuem acesso a um trecho do Rio de Água Quente, que fica na cidade do Rio Quente, para quem não conhece, do lado de Caldas Novas, Goiás. A gente tem um rio literalmente quente, né? Que inclusive dá o nome da cidade, né, gente? Vocês conhecem a Esplanada? Sim, já foram lá? Sempre. Dificilmente alguém não conhece É uma Esplanada, vocês delícia. estão vendo. Indicam? Com Super. certeza. Super indicam. Então estão aí também. Eles têm toda uma infraestrutura para receber vocês, a sua família e os amigos. Tá o QR Code também aí na tela. E também o @ da Esplanada no Instagram é @Esplanada Termas Park. Para mais informações, só seguir o banner aí, pessoal. Não perde, não. E vamos falar também de um super profissional aqui, uma loja fantástica que tem lá no Rio Quente também, que é Comercial Avenida Comércio e Construções. Lá eles têm todo o material para obra. Você que quer construir a sua casa ou que quer fazer uma reforma, vocês podem procurar eles. Tem serviço de terraplanagem, material elétrico, hidráulico, ferragista, construção de modo geral, máquinas e ainda tem o serviço de engenharia, que eles são completos, porque o dono da loja é um engenheiro. José Wander, nosso amigo. Pois é, barba, cabelo e bigode. É isso. Completo. Completo. O @ deles do Instagram é @Comercial Avenida 6C. Tá aí no banner também pra vocês. Só ir no QR Code e seguir, gente. Vamos lá, falar da Sansara. Minha amiga, você quer falar da Sansara? Porque você é suspeita. Eu sou suspeita porque eu sou cliente lá, né, gente? O melhor restaurante da Esplanada. Eles servem refeições desde o café da manhã, almoço e janta. A melhor pizza do Rio Quente da Esplanada é do restaurante Sansara, do nosso amigo Luciano Sansara. Gente, vale a pena conferir. O chopp de lá é espetacular. Vocês conhecem, meninos? Nunca foram? Esse não. Diz Aí que a eu fui lá melhor... conhecer. Gente, eu vou lá comer ele. Que o tanto de propaganda, né, que a gente faz aqui, eu fico com água na boca. Exatamente. Melhor pizzaria do Rio Quente e região. A gente precisa ir lá, vamos marcar um happy hour, né? É, Com certeza.
Bora lá, quarteto fantástico de hoje. Pois é. Esplanada Pessoal, Sansara. Sansara Restaurante Choperia tá sem Instagram no momento, então eu vou passar aí o telefone, mas também tá no banner, o telefone deles, o endereço, só vocês irem lá dar uma passadinha, happy hour, família, são super acolhedores, telefone é o 64 3452 1639. E é isso, gente. Vamos voltar pro nosso papo, que já começou, né? Super quente. O amor está no ar, viu, gente? Gente, pois é. Acabou de passar o Dia dos Namorados, né? Tá. Mas vocês não vieram aqui à toa, tá? Com certeza, foi proposital, porque ontem foi o Dia dos Namorados e a gente queria trazer vocês nessa data, porque vocês representam casalzão de Caldas Novas. Delícia. Vamos falar pra gente como é que é essa vivência, vocês dois, é tranquila? Sim, é Falei do tranquila. casalzão, né? Nós somos muito diferentes, mas aquela diferença que complementa, sabe? Não são diferenças que afastam, que são abismos, assim, sabe? E o que nós temos em comum são coisas também que unem muito, sabe? Tipo, os gostos, os objetivos e os filhos. Que eu acho que desde do início, assim... O que acontece? Eu preciso contar um babado aqui. Por favor. Adoro fofoca. Eu tive um namorado e esse namorado foi ex-namorado do William. Não, gente. Isso. Mesmo... É isso, gata. Gente, é muita coincidência. Tem uma lousa pra gente Na verdade, desenhar, pra vocês não se perderem na história. E aí esse boy, ele falou assim, Fred, eu preciso apresentar o William pra você, porque o William ele tem uma vivência muito parecida com a sua. Ele foi um rapaz de igreja, ele também, casado. como você, foi casado com uma mulher e é pai de um menino que chama Heitor, você precisa conhecer. Eu falei, gente, eu preciso conhecer. Aí ele convidou o William com o Heitor dele e eu com o meu Heitor. Então, no dia que eu conheci o William, os Heitores se conheceram. Então vocês já se conheceram com família e tudo. Né? Basicamente isso. Só que, tipo assim, foi super Só sério. na amizade foi mesmo, super né? amigos, Foi né? pra conhecer. Normal. Pros leitores brincarem juntos, né? E fazer amizade. E pra, Os a leitores. gente e pra almoçou conhecer junto. o namorado do meu amigo, né? graça. Isso. Era meu amigo, ele me chamou pra conhecer o Fred, né? E conhecer o Heitor e tudo mais. E aí, dadas as circunstâncias da vida, esse relacionamento não teve continuidade. E assim que terminou, passou um tempinho, a gente começou a conversar e aí não deu outra. Eu acredito que a parte do... Eu vou repetir, né? Reforçar o que eu disse. A parte dos filhos tem um peso muito grande. Os dois se amam, assim. Nós nunca forçamos nada no sentido de que eles se chamem de irmãos e tudo mais, mas eles se chamam. Eles têm quantos anos? 8 e 9. Quando a gente se conheceu, eles tinham a mesma idade, porque tem um período do ano que iguala, né? Eles têm diferença de meses. E depois, agora tem 8, o meu tem 8, dele tem 9. E eles se amam. Nossa, eles muito mesmo. Tipo, saudade, porque o dele tá morando em Uberlândia agora. Aí quando vem, nossa, Deus, é um grude. Então é muito bom. Ai, que lindo, gente. Isso é um encontro de almas, hein? E quando você Também fala, acho. né, Fred, dessa questão dos filhos, das crianças, né, dessa aproximação tão natural, eu fico pensando assim, que como é ser uma família, né, homoafetiva, coincidentemente com 2 filhos com o mesmo nome, ter essa vivência hoje numa sociedade que infelizmente ainda é homofóbica, ainda mata-se, né? Sim. E como que é para vocês serem pais dos 2 Heitores, né? O que vocês trazem para eles nessa conjuntura onde eles vão se tornar adultos e eles vão se relacionar também, né? Emocionalmente, sexualmente. Uma coisa que é muito importante a gente frisar que o preconceito tá no adulto, não tá na criança. Isso mesmo. Quando eu contei pro Heitor, né, que eu era namorado do tio Fred, que ele chama de tio, né, pra ele foi algo natural. Eu falei, que legal, agora eu vou ser irmão do outro Heitor. Não teve questões
A questão é que agora, então, então agora eu tenho um irmão que é o Heitor, sabe? E o Heitor tinha, acho que 5 anos na época que eu contei pra ele, né? A gente começou a namorar, eles tinham 4 anos. Isso. Pouco tempo depois eu contei pro meu Heitor e foi algo natural. E como é pra eles até hoje, é algo natural pra eles, não tem nada de estranho, de anormal. Ai, meu pai é casado com outro homem. Não, pra eles é natural. Assim como outras vivências que eles têm também, eles conhecem, eles têm uma grande amiga, que é grande amiga nossa também, que é a Fernanda, que é uma mulher trans. Eles entendem o que é mulher trans, eles perguntaram esses dias pra nós. Sabem que ela ela é. Porque eles viram na TV, tava passando no programa do Luciano Huck. Tinha uma mulher trans, aí ele tava falando de pessoas trans, não sei o que, eles vieram e perguntaram, né? Papai, o que é mulher trans? O que é uma pessoa trans? E aí eu fui explicar pra eles, né? E aí eu falei, por exemplo, a Fernanda, a amiga nossa, ela é uma mulher trans. Ela, entendi. Então, e pra eles tá tudo bem, é normal. Então, assim, uma coisa que é muito importante frisar é isso, que pra eles é algo natural, né? O preconceito está no adulto. Nós algum tempo atrás, nós tivemos um preconceito específico disso, que aí isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Pode xingar a gente, pode falar a gente o que for, mas não fala da nossa paternidade, né? Porque nós somos pais de verdade. Somos pais que amamos nossos filhos, cuidamos deles da melhor maneira possível. Quem é pessoas próximas da gente, que convive com a gente na nossa casa, sabe disso, né? O quanto nossos filhos são incríveis, são importantes pra gente. E aí nós fomos com eles numa academia e aí um personal dessa academia falou, nossa, coitado dessas crianças, que tipo de estrutura que elas vão ter com esses pais. Que é o problema, né? O que eu falei no início, é o problema da sociedade, gente, a homossexualidade. Gente, e nisso tantas crianças com pais héteros que o pai espanca a mãe dentro de casa, que o pai chega embriagado, a mãe também, que às vezes não cuida bem, maltrata. Mas graças a Deus que são héteros os pais, né? Mas é hétero, então não tem problema. Né? Isso, a sociedade hoje elas têm uma tendência, né, a banalizar dentro de uma família, aquela família lá do patriarcado, né, aquela família lá da religião, papai, mamãe e filhinhos, eles tendem a banalizar a violência sexual desses pais em crianças, eles tendem a banalizar a violência física dessas crianças. E agora, né, ontem foi o dia também que a gente fez menção ao dia do combate ao trabalho infantil. Para eles é natural uma criança de 8, 10 anos estar exposto a uma situação de trabalho, muitas vezes trabalho até perigoso. Então, assim, eles conseguem olhar para aquilo e não ver nada grave, mas eles têm ainda esse olhar voltado para a questão de 2 pais com 2 crianças Mas, gente, colocar em xeque. Então, o caso que a gente teve essa semana que passou, né? Do pastor? De um pastor. Extremamente. Eu não vou falar o nome dele porque eu não vou dar ibope pra essa pessoa, claro. Sabe? Pra mim nem existe, sinceramente, entendeu? Mas assim, só remeter a isso que você tá falando, né? A homossexualidade pra ele é um absurdo. Mas aí teve um caso, um escândalo na igreja dele com relação a abuso infantil. E ele fez nada, nenhum pronunciamento, né? Tampou, né? Absolutamente nada. O cara sumiu, desapareceu. E cadê o pronunciamento dele? Cadê? Né? Ele recriminando isso porque é um crime hediondo, claro. Né? Absurdo. E aí o cara se cala. Então é o que você falou. A homossexualidade se tornou o problema da humanidade. E uma coisa muito mais do que muitas coisas, né? Uma coisa nisso a gente sempre fala que os Heitores são sortudos de ter nós como pais, porque eles têm convívio com todo tipo de pessoa. Todas as religiões, eles conhecem pessoas que são budistas, conhecem pessoas candomblecistas, umbandistas, católicos, evangélicos, testemunhos de Jeová. Todas as religiões, eles convivem com homens gays, com mulheres lésbicas, com pessoas hétero, com trans. Eles vivem essa diversidade. Toda a diversidade, né? E eles vão crescer achando tudo isso natural, que é o que é a pluralidade do amor. Que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de opiniões, religiões diferentes, né? Que devem ser
respeitadas desde que nos respeitem, né? Abrindo um aspas aqui. Isso, exatamente. E eles estão crescendo nesse contexto, né? De respeitar o próximo, de respeitar as diferenças, né? E isso é muito importante e, infelizmente, a maioria das crianças não tem esse acesso, não tem essa mesma... esse mesmo ensinamento dentro de casa, né? Com relação ao que você citou do dito pastor, Dito. eu fiz uma postagem, que inclusive eu coloquei no feed, porque eu achei necessário que ela ficasse ali para as pessoas verem, que está no meu Instagram, marcado em destaque, meu Instagram Fred Albatroz, depois me sigam. Lá, eu citei o seguinte, que o que ele falou é reproduzido dia após dia nas igrejas cristãs. A verdade é essa, a homossexualidade ela é recriminada, porque a igreja cristã se embasa na Bíblia, a Bíblia condena a homossexualidade. Então, se você quer basear a sua fé em cima deste livro, em cima desta doutrina, você vai ser condenado, sabe? Uma vez eu me lembro de uma grande amiga minha, mulher trans, ela foi criada dentro de um lar cristão e ela... Como a maioria insiste, dos LGBTs, né? 95%. Ela insiste no cristianismo, assim, ela deposita fé. E um dia eu tava tão estressado, porque eu sou muito calor, gente, muito calor. E aí um dia eu tava estressado numa discussão com ela, eu falei o seguinte, se você quer adorar esse Deus, adore, mas ele vai te matar. Fica ciente que você é condenada. Você está adorando, ok, dentro de uma prisão. Porque ele te condena, e ele te julga, e ele vai te matar. Está escrito que você não vai herdar o reino dele. Que você vai... Sim. Aí é o que você acredita. Você vai para o inferno, destruído, de acordo com a igreja, Geena, e por aí vai. Então, gata, é complicado isso, porque foi a minha vivência, né? Eu fui criado como testemunha de Jeová. E aí o que o Will falou tem muito peso, né? Quando ele diz que as religiões devem ser respeitadas, se elas nos respeitarem. Exatamente. Né? Como qualquer pessoa também. Sim. Uma pessoa ela merece respeito desde que seja recíproco, né? E infelizmente elas não respeitam. Então, o que esse pastor falou é o que é reproduzido dia após dia dentro das igrejas. Dia após dia. Inclusive, olha só, o cristianismo, ele julga a gente por... eles ficam falando assim que a gente ataca as crianças. Esse é um discurso do cristianismo. LGBT ataca as crianças, ofende a pureza das crianças, não sei o quê. Tem um vídeo que está no site oficial das Testemunhas de Jeová que os pais mostram para as crianças, porque é um vídeo para crianças, direcionado a uma animação de uma menininha. O vídeo chama assim, Um Homem e uma Mulher. Já começa aí o vídeo. Aí a menina tá na escola e ela vê um desenho de uma colega com duas mulheres. E ela, um desenho de criança. Aí ela chega em casa e fala, mãe, a minha colega desenhou duas mães. Aí a mãe já regala um olho e vai mostrar pra menina dentro da Bíblia que a homossexualidade é uma coisa errada. Isso é uma ilustração que tá no site? É um desenho animado. Um desenho animado que os eles mostram para as que crianças. os pais da Testemunha de Jeová mostram para as crianças. Então, por isso que eu reforço. Isso é retratado dia após dia. Semana, eu falo da Testemunha de Jeová porque era de onde eu era, né? Onde eu sei, eu tenho como te falar. Eles estudam toda semana uma revista, a revista Sentinela, toda semana. Ano passado, no mês de junho, porque o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+, tinha lá um homem que estava aceitando a Deus na história, ele estava aceitando a Deus na ilustração, na foto, e ele tá fazendo assim, tipo, rejeitando tudo que ficou para trás. Aí o que tinha atrás desenhado? Um copo de bebida alcoólica, uma bandeira LGBT, pessoas segurando armas, cigarro, tabaco, essas coisas, tabagismo, né? Então, assim, eles comparam maus hábitos de vida, coisas que prejudicam e destroem a saúde de uma pessoa, com a causa LGBT, cara. Tipo assim, Então, assim, o que esse pastor falou é reproduzido, vou repetir pela 10ª vez, é reproduzido dia após dia nas religiões, especialmente as religiões cristãs. Não adianta passar pano, gente. É isso que acontece. E por isso que Caldas Novas é uma cidade extremamente homofóbica. É por isso que o Brasil é tão homofóbico. Por isso que o Brasil elegeu quem elegeu há um tempo atrás, entendeu? Porque é um país
muito cristão. E o cristianismo, na Condena. sua grande maioria, é extremamente intolerante. Raramente a gente vê. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Hermes. Ele rebateu, inclusive, esse vídeo. Não sei se você chegou vi. a ver. Nós vimos. Vi sim. Vocês viram, né? Meu, aquilo foi fantástico, né? Mas, Necessário. infelizmente, é o que você falou. A doutrina já ensina que é errado. Por mais que ele venha apresentar uma defesa em cima, o instrumento que ele usa para pregação está Exatamente condenando. isso. É. Então, assim, Ele não tem nem base para falar uma aquilo. controvérsia, não tem como. Eu gosto muito dele, respeito muito ele, mas infelizmente, né, o instrumento que é utilizado para pregação é um instrumento Nós que assistimos condena esse você. vídeo, achei incrível o posicionamento dele, mas é isso que você falou, né? Esse posicionamento dele é uma exceção, né? A grande maioria. Muita exceção. A grande maioria vai defender o que o outro pastor homofóbico falou, né? Não, a grande maioria, né? Eu vim de igreja evangélica também e eu sei absolutamente o que vocês estão falando. Gente, é tão engraçado, né, que todos os princípios basilares de todas as religiões, pelo menos as que eu conheço, né, e em algum momento da minha vida eu também fui testemunha de Jeová, eu venho de uma formação católica, mas eu já passei pelo testemunho de Jeová, eu já fui evangélica, né, então assim... Não sabia. E hoje eu tenho uma outra religião que é a qual eu tenho convicção e que responde todas as minhas dúvidas, né? Então eu aprendi. E todas elas prezam pelo amor. Nem que seja uma fala, né? Sim, o ensinamento principal de todas elas é o amor. Amar a Já Deus veio, gente. Continua. sobre todas as coisas. Isso. E aí a gente questiona que tipo de amor é esse? Qual o tipo de amor? O amor que mata? O amor que ofende? Condena, O né? amor que condena e desrespeita o próximo? Né? Então a gente precisa utilizar desse conhecimento e fazer as interpretações, os quais nos faz conviver em comunidade, porque nós não vivemos sozinhos. Isso. Né? E aí eu tenho aqui um dado que eu fiz uma pesquisa, né? E como se diz, o nosso episódio hoje, né, está relacionado a amar, existir e resistir. Isso. Nessa pesquisa que eu fiz, eu verifiquei, gente, que a cada 34 horas morre uma pessoa do grupo LGBTQIAPN+. QIAPN+. A grande a sigla. Então, eu pergunto, aonde há esse amor que me faz acabar, aniquilar, fazer com que o outro deixe de existir? Porque nós estamos aqui diante de dois E é um seres país humanos. religioso, né? Sim. Tipo, cheio de fé. Quando a gente fala cristão, você fala, nossa, com muita honra, né? E que honra é essa? A gente honra quem? A quais princípios que eu entendo que o amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo, ele deveria prevalecer, porque ele é um dos primeiros mandamentos. Em todas as religiões que eu passei, ele é o primeiro mandamento. Né? Então, assim, pensar que a cada 34 horas uma pessoa morre. E quem comete Simplesmente esse por ser quem crime, gente, é outro ser humano. E quem capacitou esse ser humano para tirar a vida? Que todas as Bíblias que eu estudei, ela fala que a vida só pertence a Deus. Ele dá e ele tira. Então, assim, são questões que é tão simples de aceitar, como você, William, disse, né? Nenhum dos nossos filhos nasceram e vão nascer e coexistir homofóbicos e nem racistas. Eles vão adquirir essa interpretação equivocada a partir das vivências que ele tem. E o primeiro lugar dessas vivências é a família. Dentro de casa. Com certeza. Então, assim, eu tenho certeza que Mas- os Heitores têm os melhores pais. Porque, assim, existe amor, existe respeito entre vocês. Sim. Serem duas pessoas do mesmo sexo não faz vocês diferentes e nem inferiores a nenhum ser humano. Com certeza. Então, isso que as pessoas precisam entender. Entender, compreender, aceitar e principalmente respeitar. Infelizmente, eu vou ter que discordar de uma fala sua.
Quando você diz que não faz sentido a morte de pessoas LGBT por outro ser humano, já que elas foram ensinadas dentro da Bíblia que o único que tem direito de tirar a vida é Deus. Mas o próprio Deus, dentro da palavra chamada dele, né, que eu não acredito que seja, mas enfim, que é a Bíblia, diz e dá aval. Tirem a vida daquele ali porque ele é gay, ele é homossexual. Ele fez isso pro povo santo dele. Pro povo dele. Ali Mas vocês aí podem entrar e matar. Eu te digo, essas escrituras, quem foi que condensou e colocou ali naquele Ser humano. papel? Homens, Mas só são ser homens. humano. Sim. Mas é a base. Sim. De 99% das religiões. Então quem? Quem que instruiu? Quem deu a base para aquela criancinha que cresceu, virou adulto e matou um gay? Que matou uma pessoa travesti? Sim, ela foi doutrinada para chegar à conclusão que aquilo é errado. Exatamente. Pra É que isso vocês que eu te sejam falei. alvo de um A ódio. interpretação Porque é crime de equivocada. ódio. Sim. Entendeu? Existe um influencer chamado Vitor de Castro, que eu tenho Amo. maravilhoso, De paixão. divo. E aí eu tenho acompanhado um pouco dele agora ultimamente, e aí eu fiquei chocado com o último vídeo que ele postou. Ele postou um vídeo que ele fala de um ele falou assim, ó, eu tinha determinado tanto de seguidores, e aí eu postei este vídeo, e mostrou o vídeo, é um beijo gostoso na boca que ele dá no marido dele. E é um beijo bem sensual, lindo de se ver assim, sabe? Na hora que termina, aí ele termina de mostrar o vídeo e fala assim, eu perdi 1000 seguidores. Olha aqui, depois do vídeo. Aí ele falou assim, engraçado, quando eu posto os problemas das questões LGBT, eu ganho seguidores. Mas quando eu mostro as alegrias de ser LGBT, uma demonstração de afeto, de amor, uma coisa linda que eu tenho com o meu marido e ele comigo, eu perco. Então as pessoas... Elas fingem que não são homofóbicas, mas elas são, entendeu? Essa que é a verdade, sabe? Nada contra, mas pra que ficar Pra que pegar beijar? na mão? Você tá Nada entendendo? contra, mas pra quê? Por isso que quando São o inominável... homofóbicas, sim. Por isso que o inominável ex-presidente, quando ele falou assim, que se dizia presidente, porque pra mim nunca foi, disse assim, que ele falou, vamos fazer o dia do orgulho hétero. Orgulho de quê? Não sei. A luta é qual? Não entendo. A luta, alguma vez um hétero precisou, tipo assim, se sentir acuado de pegar na mão da esposa? Um homem pegar na mão da sua esposa? Algum dia um hétero sofreu por dar um selinho em público? Eu não falo nem de beijos quentes, porque eu concordo que em qualquer âmbito um beijo quente pode ser ofensivo, Sim. tendo crianças e tudo mais. Mas um selinho. E isso ofende se for uma pessoa LGBT, você entendeu? Então, assim... E isso eu tô falando muito de gay, lésbica, gente, mas vocês não têm noção o que é uma perseguição contra as pessoas trans. Pessoas trans, elas não precisam fazer selinho, elas precisam existir. Só dela estar aqui, ó, parada, ela incomoda. Pois é, esse é um assunto que eu queria entrar com vocês. Que bom que você chegou nesse assunto. Então, a questão das trans e travestis. Isso. Porque assim, parece a gente, né? A gente tem uma luta, né? Sim. Do feminismo, mas a gente tem um feminismo negro que já é uma outra pauta. E as trans também, dentro da comunidade LGBT+. Gente, tô falando LGBT+, porque... Certinho. Eu pergunto pro Não. Gustavo. Não, vai vendo. O tá sendo- Gustavo tá aí, né? tá O sendo Gustavo usado Almeida tá aí agora. no chat que eu já vi. Eu falei, LGBT+, Gustavo, pelo tá. amor de Deus, LGBTQIAPN+, LGBTQIA+, ou LGBT+, porque agora a parada de São Paulo é LGBT+. Eles Não é felizem. nada oficial. São Paulo é oficial. Não, oficial não, ele falou São Paulo é referência, feliz. É referência. Vamos no Mundial. LGBT+. A maior do Que mundo. já engloba tudo, gente. Todas as Facilita outras bastante. letras. Não, aí o Gustavo, vamos no LGBT+, eles vão se atualizar, porque São Paulo tá usando, São Facilita. Paulo é referência, então vamos embora, né? Mas vou só abrir um aspas, Pode falar. uma coisa que a gente sempre fala sobre isso. Vou falar pra que esse tanto de letra, né? Eu acho falar às vezes é difícil, né? Mas é importante as pessoas saberem que existe, né? Porque muitas vezes são ignorados, né? As pessoas acham que só Existências tem ignoradas. gay e lésbica, né? E, na verdade tem muito mais, né? Ó a gente aí, Tem alguém assistindo. tá se assistindo. Então, a importância principal nisso é dar voz a essas pessoas e a população em geral falou, peraí, o que é isso? O que são essas letras? Né? O que significa? E aí a importância de mostrar, ó, existimos,
né? Temos direitos, temos deveres, né? Não somos Isso é anormais. importante, né? Não, eu achei maravilhoso as letrinhas, porque a gente começou a trazer outras formas de amar Aham. que não tinham, assim, né, Sim. conhecimento, né? O pansexualismo, né? Assexual, diversas outras, né? Letras Pois é. que demissexual. Eu não quero ser Tem- chato, por favor. Não Tá. me considere assim, tá, gente? Não, por favor. É muito importante nós pararmos de usar o termo ismo. Por causa que é doença, perdão. Eu na mesma hora já me corrigi. Eu ia esperar ele falar. Não é homossexualismo, tá, gente? É homossexualidade. Verdade. Porque Isso. ismo é um termo ligado à doença. É isso então a mesmo. gente tem que tirar mesmo, tá? Mas Isso. saiu por vício de linguagem que a gente tem que se corrigir. Não que a gente precisasse, mas a OMS, há pouco tempo, retirou da lista de doenças a homossexualidade. Com certeza. A gente não precisava disso, porque a gente já sabia que não era, mas enfim, né? O Mas órgão já tá foi. aí, Gente, oficial. e a Já OMS, foi como o considerado Fred falou, né, doença. é a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é um órgão super respeitado. Então, assim, ainda bem. Mas, infelizmente, nós temos aqui como nossos patrocinadores 4 excelentes profissionais da psicologia, mas eu tive um contato recente lá em Rio Quente, onde uma mãe ainda leva o filho em uma psicóloga porque acredita que o filho de 11 anos, ele é gay. Uhum. Então, assim, aí eu fico pensando, meu Deus, eu falo assim que a minha filha, a Bia, ela teve um privilégio da cultura e da leitura. Porque conhecimento, gente, conhecimento é tudo. Conhecimento é uma arma, assim, extraordinária. Ninguém te tira. Ninguém tira. Por quê? Quando vocês falam, né, dessa questão do ismo, a gente está falando aqui referência em relação à OMS, a Organização Mundial de Saúde, o que eu pesquisei também, gente? Ela é Que pesquisadora. nós precisamos Amo. conhecer as palavras. Nós reproduzimos palavras sem conhecer o significado. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar qual que é a diferença de homofobia e transfobia. Porque a gente fica falando homofobia. Tá, o significado disso. São pessoas que não gostam de homossexuais. Não, tem uma grande diferença. A transfobia é o ódio patológico, gente. E a patologia, gente, é uma doença. É doença. Tá? Não o ismo do homossexualismo, mas a transfobia é um ódio patológico. Então, para as pessoas que têm esse ódio por pessoas, né, homossexuais, então, assim, eu recomendo o Quarteto Fantástico aqui, tá, gente? Os nossos patrocinadores. E as pessoas que não se identificam com esse gênero, né, e esse ódio, ele é manifestado através da violência física e também verbal. Então, assim, por isso que a cada 34 horas se morrem pessoas. Porque ela tem essa patologia e ela sente essa necessidade de aniquilar a vida do outro. E a questão da homofobia, aí vem, né, do latim, o homo, que é um prefixo, né, de homossexual, e a fobia vem do grego, medo. Então, a pessoa que é homofóbica, gente, ela tem medo. Medo. E o medo, em algum momento, é um mecanismo de defesa, né? Mas desde que esse medo, né, ele não infere numa série de atitude e sentimento negativo e discriminatório, preconceituoso a pessoas do mesmo sexo. Então a gente precisa ver, igual vocês citaram aí, esse pastor, né? Qual que é o sentimento que ele verdadeiramente colocou ali? Ele foi homofóbico ou ele foi transfóbico? Qual que é o desejo hoje das pessoas? O nosso vizinho, o nosso colega Eu de diria que na trabalho. vontade dele era que todos fossem aniquilados. Se ele pudesse, assim, ter um tete-a-tete com Deus, ele ia falar assim, Deus, queima esse povo, essa praga da humanidade, esse problema da sociedade, entendeu? E aí que tá, a homofobia, a vontade de aniquilar, é o que você acabou de colocar. E transfobia também, Sim, tá tudo incluso, sim, né? Sim. Só que a gente precisa tomar cuidado. É aquilo que eu falei, isso a gente precisa conhecer as palavras, a gente precisa parar de ver televisão,
e ficar reproduzindo algo, porque não, lá na televisão falou. A minha sogra, depois eu vou mandar esse episódio aqui pra ela, que vou citar aqui uma passagem dela, treta. que ela tem uma religião que eu ainda não sei, mas com certeza é cristã, né? E que ela tem um pastor que ela segue. Então, tudo que o pastor fala, ela quer fazer igual. Amém, né? Amém. Então, um dia eu falei assim, meu bem falou alguma coisa pra mim, né? Ai, minha mãe vai iniciar um tratamento e ela tá pedindo a contribuição dos filhos, de todo mundo nesse tratamento. Eu falei assim, primeira coisa, ela precisa conhecer a doença dela através de um profissional de saúde. Não é porque o pastor falou que ela vai procurar um tratamento alternativo sem ir num especialista. Claro. Então, assim, a gente precisa fazer interpretação disso tudo e trazer para a nossa realidade. Isso. E aí, Fred, eu falo assim, que eu venho de um estado que é Minas Gerais, onde a convivência, geralmente, com pessoas homossexuais, não é tão forte igual eu presencio em alguns estados, principalmente nesse município de Caldas Novas. Porque as pessoas são cultas, elas têm uma educação diferente e elas se ocupam com cultura e educação. O que Caldas Novas tem? Piscina, clube, cachaça, entendeu? Não estou associando uma coisa com a outra. Eu entendo. Não, mas Mas a as cultura, pessoas, amplia, na hora né? que ela tá lá numa piscina, ela tá olhando o outro. Sim. Porque as pessoas no clube de Minas, elas estão com livro, entendeu? Elas estão com uma revista. Elas não estão prestando atenção se tem um casal homossexual ali beijando, pegando na mão. Elas não têm tempo. O que eu quero dizer aqui, gente, que quando a gente investe o nosso tempo em algo que vai trazer benefício para nós, há um processo diferente. A gente se dessa torna pessoas discriminação, respeitosas, desse né? preconceito, né? Então as pessoas precisam se imbuir mais de conhecimento, né? Para ela se juntar à nossa causa, às nossas lutas. Meninos, o preconceito é fruto da falta de informação, né? Com certeza. Só falando uma outra questão aqui, já que nós falamos dessa questão do ismo, né, de doença, até pouquíssimo tempo atrás, quem era LGBT era proibido de doar sangue. E mesmo, nos hospitais, quando recebia sangue de alguém que era LGBT, esse sangue era descartado. Eles recebiam, mas jogavam fora, você acredita? Então, pessoas às vezes que precisavam de receber sangue e não recebia porque era um sangue gay. Assim, não. Do sangue colorido. Mas isso vem desde o HIV, né? Esse preconceito. Isso. É aí que surgiu. Porque se entendia que somente os homossexuais é que transmitiam HIV. Até que agora nós temos um estudo que diz que a maior porcentagem de pessoas que vivem com HIV são pessoas heterossexuais. Pois é. Que coisa, não? Mas é importante falar só um parênteses disso aqui, porque envolve amor também. Já que o tema é amor. O HIV não é o fim do mundo. É a coisa mais, na verdade, mais simples, assim. Eu diria que hoje em dia, ela pode ter sido um problema na década de 80 e tudo mais. Hoje, ela é extremamente tranquila, a pessoa tem um tratamento tranquilo. Qualidade de vida, se torna intransmissível, indetectável. Então, assim, vou até usar uns termos aqui, né? A pessoa pode transar sem camisinha, que ela não transmite, mesmo portando o vírus, né? E nunca vincular uma pessoa que vive com HIV como uma pessoa que tem AIDS. A AIDS é quando o HIV toma forma, né? Tipo, como é que é o termo que eu vou usar? Desenvolveu a doença. Desenvolveu a doença. O vírus evoluiu a ponto de se transformar numa doença que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Mas, então assim, esse preconceito ele precisa deixar de existir. E existe tratamento também para pessoas que querem se prevenir contra o HIV. Vocês sabiam disso? Não, pode falar. Isso, é a PrEP, profilaxia, pré-exposição ao HIV, que é um comprimido que você toma todos os dias. E aí, caso você tenha contato sexual, contato sanguíneo, né? E se expõe ao vírus, você não pega o vírus.
E de que simples forma assim. que essa pessoa consegue ter acesso a esse tratamento? Eu tenho certeza que você tem essa informação. Tenho. Só um minuto. Eu vou só Gente, pegar o Fred contato. também foi da área da saúde aqui em Caldas Novas, tá? Que foi quando Mais eu ou menos isso. o conheci. Foi mesmo. Eu trabalhava, na verdade eu trabalhava no administrativo de um Uma hospital. unidade de saúde. Na UPA. Olha só, existe em Caldas Novas o SAI CTA, que fica entre o materno e a UPA, certo? Você vai a qualquer horário lá, desde que seja horário comercial, né, de segunda a sexta, para fazer o teste. Esse teste é de HIV, sífilis, hepatite B e C, teste super rápido, eles colhem ali, dentro de no máximo 10 minutos o resultado sai, pega o resultado, na hora você já é encaminhado para o consultório, onde o profissional vai te fazer algumas perguntas e tudo mais, e logo em seguida você já sai com a medicação. Tudo gratuito. Tudo gratuito, completamente tudo muito gratuito. rápido. SUS. O atendimento é Sistema incrível. de saúde. Único. Esse é o nome. Não tem burocracia, super simples. Vou achar o contato aqui para passar. Sim. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? E isso não é só em Caldas até Novas, porque, né, até Will? porque é tabu para muita gente, né? Então as pessoas não querem Sim, muito falar sobre isso, né? Nós falamos algum tempo atrás na Secretaria de Saúde sobre o assunto, né? Sobre expor isso nas escolas, né? E aí eles mesmos falaram que a própria escola prefere não falar sobre o assunto. Aí, ó, de novo. Aí A de novo gente entra a precisa, religião. Porque, gente, os adolescentes... O pai cristão não admite que o filho de 13 anos está transando. Ele até pode não admitir, mas o filho Né? provavelmente está. Entendeu? Porque a molecada hoje, eu falo molecada porque eu sou mãe, eu posso falar molecada, gata. mesmo que os meus também são molecada. A molecada. A meninada hoje é cedo e começa cedo. E eles sabem de tudo. E não Mas às estão vezes se não sabem prevenindo. disso. E não estão se prevenindo. Isso que é o pior, gente. A maioria. HPV, tantos adolescentes que precisariam estar vacinados do HPV, é gratuito pelo SUS. Adolescente, porque nós não estamos inclusos. Nós vamos pagar uma fortuna para vacinar, sabe? Gata, uma fortuna. Mas isso aí é outra história. Para adolescente é gratuito. Esses dias nós soubemos de uma história de uma menina de 13 anos, parece, que Numa foi numa cidade vizinha. festa. Ela e os amigos transaram e todos pegaram HIV. Menino de essa faixa etária de 13, 14 Mas é anos. melhor as escolas não falarem da PrEP. É melhor o porque pai não querer que fale, né? Porque incentiva, né? E deixa adoecer, né? Ô, gente, que coisa. Pelo amor de Gente, Deus, o Fred gente. falou aqui do horário comercial, né, do SAI CTA. Fora esse horário, aconteceu alguma situação ali emergencial, essa profilaxia ela vai ser provida também na unidade de pronto atendimento, que seria o UPA. Tá? Você teve uma exposição ali, aconteceu alguma coisa naquela relação ali, você pode ter essa profilaxia também. É isso. Aí já não é a PrEP, aí é a PEP. Isso. Que você usa após a exposição. O número, gente, se quiserem anotar para marcar, Thierry, se você agendar. puder colocar no chat, Thierry, né? Pode falar, Fred. 64, né? Esse aqui é em Caldas Novas, tá? 99345 4848. Procurar postinho de saúde, né? Quase. Durante o dia, né? Durante o dia, postinho de saúde, mas se, é igual que a Raquel falou, se a exposição aconteceu alguma coisa e a pessoa, né, se expôs, ela tem. Você lembra o tempo? Tem um tempo, acho que se eu não me engano, são 48 horas. Para começar a PEP. Aí é um processo de medicação também que aí praticamente elimina a possibilidade de contrair o vírus. Maravilhoso vocês trazerem isso. Eu vou só retomar num assunto que a gente cortou e viajou. Abre um parênteses. Peraí, vou só abrir mais um parênteses. Falando nisso. Nossa, mas que maravilha, porque é muita coisa pra falar. Informação. Thierry, vamos ficar aqui 4 horas hoje, tá? Também é conhecimento aqui, viu, gente? Vou voltar na questão das trans e travestis, que a gente começou a falar. Sim, E depois disso eu vou ler o chat, tá? Pra dar uma satisfação que a galera aí tá ruim, isso aqui. Já eu leio, gente. E tem a data da parada, que tá prometida lá do início. Não, a gente vai falar muita coisa ainda. Calma. A questão das trans e travestis, gente, eu vejo que pra elas a luta é como se fosse dobrada. Porque Sim, assim. com certeza. Nossa, dentro da comunidade, inclusive, né? Vocês podem falar pra gente mais? Uma coisa é a homossexualidade, onde
vou falar de mim, por exemplo, eu sou um homem e gosto de outro homem, portanto sou homossexual. Outra coisa é a questão de ser transgênero, porque a pessoa trans, ela não se vê. Assim, no início de todo o processo, ela olha no espelho e não se reconhece. Ela olha e fala assim, que corpo que é esse? Esse não é meu corpo. Eu não sou esse homem, eu sou uma mulher. Né? Quando se tratando de uma mulher trans, né? E o contrário também, né? Eu não sou essa mulher, eu sou um homem, no caso dos homens trans. Então, começa aí. Eu, por exemplo, enquanto homem cis. Gay, eu nunca tive problema com o meu corpo. Assim, né? Ok, sou homem, é isso, tá tudo bem. Mas quando é uma pessoa trans, é totalmente diferente, né? E aí, então, começa aí já o problema. E aí, quando a pessoa transiciona, quando ela começa essa transição, normalmente, eu falo normalmente porque eu fico muito feliz que muitos pais são super acolhedores e entendem logo cedo. Eu até sigo um, só que eu não lembro o nome da agora, que ele tem uma filha trans e ela tem, tipo, 9 anos de idade. E ela já se entende como trans e ele respeitou isso. E ela é uma menina. Nós temos um exemplo famoso que é a Angelina Jolie e o Brad Pitt, que tem uma filha, né, trans, desde pequena, desde 4 anos. Que é a essência da pessoa. Então, e né? engraçado que ninguém comenta, ninguém julga, né? Pois é. E assim, por quê? Não é diferente. Nós tivemos na parada de São Paulo ano passado, e aí tinham várias alas, né? E uma das alas eram só de crianças trans. Crianças trans Com uma placa escrito crianças trans existem. E aí, isso para a sociedade geral é um absurdo, né? O que estão fazendo com as nossas crianças, né? Que absurdo. Fazer uma fogueira. Só que tanto que essas crianças que não têm pais que aceitam, o quanto elas sofrem. Né? A criança, o adolescente, sofre demais. A grande maioria é expulso de casa, tem muita dificuldade em conseguir emprego. Nós temos várias amigas e amigos trans que falam principalmente da dificuldade de conseguir emprego. A questão emocional também, gente. Eu estava pesquisando, há um número bem considerado dentro da comunidade de suicídio, né? Sim, então, assim, falar para vocês que essas pessoas trans hoje, que a saúde, né, do Brasil, ela tá tão preocupada com isso que hoje ela oferece esse tratamento dentro da rede SUS. Hoje, Caldas Novas não tem, não foi contemplado, mas nós temos Catalão, que oferece esse atendimento multidisciplinar para as pessoas trans. Ai, que legal. Por entender que são fatores biológico, físico e principalmente emocional. Sim, então, essa equipe multidisciplinar que vai dar esse apoio. O ano passado, eu fui fazer trança no meu cabelo, eu sempre faço com uma transista lá em Corumbaíba. E eu tive acesso a um homem trans e ele confidenciou que estava fazendo um tratamento hormonal por conta própria. Chegou na farmácia e falou, eu quero tal hormônio. Tem na vida. Eu quero esse hormônio aqui porque eu quero isso. Gente, Um amigo meu também isso é um crime. É um crime. Então, assim, principalmente nós profissionais da saúde, a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente tiver acesso a uma pessoa, né, que está ali, que se considera trans, uma pessoa trans, a gente precisa desse apoio, falar da saúde, aonde buscar, né? Então a gente precisa incentivar que o SUS hoje ele oferece esse atendimento, esse tratamento. A gente só não pode nos furtar da nossa responsabilidade de orientar. Então eu volto a falar que o conhecimento é tudo. E questão de cirurgias também, né? O que é mais, principalmente com mulheres trans, o que mais acontece são cirurgias clandestinas, com materiais que não são adequados, que levam à morte ou a sequelas, né? E eu acho tão complicado de julgar, porque é algo caro, na maioria das vezes, né? Você está dizendo que o SUS oferece esse tipo de tratamento? Sim, desde o começo da transição hormonal até a transição da cirurgia. Da cirurgia de redesignação. Isso. Entendi. Ele tem começo, meio e fim. Porque assim,
Por exemplo, eu conheço muitas mulheres trans, é uma coisa interessante isso de falar aqui, que elas não têm o menor, e homens também trans, que não têm o menor interesse em redesignação sexual. Eles querem continuar com o seu órgão sexual, né? Tanto que hoje as instituições mais evoluídas, né, usam o termo pessoas com pênis, pessoas com vagina. Não homens e mulheres, né? Porque existem mulheres de pênis e homens de vagina, né? Que são as pessoas trans que decidiram não fazer essa redesignação. Mas no caso das mulheres trans, existe o rolê, que o Will muito bem citou, mas que vale reforçar, da estética. Sabe? Eu tenho uma amiga trans que ela fez mais de 20 procedimentos cirúrgicos. Muitos deles ok, né, dentro de uma legalidade, médico, bonitinho, tudo que tinha que ser, né, dentro dos conformes. Assim, gente, eu vou citar aqui alguns, tá? Ela lixou o joelho, porque tinha um joelho saltado, que é, na visão dela, masculinizado. Colocou maçã no rosto, fez nariz, queixo, 1 milhão de coisas. Mas tem também o rolê do típico corpo feminino, curvas, né? E aí ela, por exemplo, recorreu ao silicone industrial, né? E ela e tantas outras, que é uma coisa ilegal, as pessoas vão lá e sabe o lugar que faz, porque às vezes cria-se uma rede mesmo que vai ali, entendeu? E aí eu te falo, como julgar? É tão complicado. É muito difícil, assim. Eu nem sei o que dizer, sabe? Fred, não há o que julgar, né? Nós, mulheres consideradas hétero, a gente busca esse corpo perfeito, gente. Eu quero uma plástica no nariz, eu quero diminuir minha orelha, eu quero aumentar ou diminuir meu seio. Então, assim, condenar por quê? Se nós Não, eu digo condenar, né? A pessoa recorrer a um meio que não é legal. E por não questões financeiras também, né? Tá vendo? É tão complicado. Já pensou se você olhar no corpo e você não se aceitar? E ela não toma hormônio, essa amiga minha. Ela fala, não, eu não tomo hormônio, não gosto. Não gosto, porque afeta meu humor, afeta um monte de coisa. Então eu mudei meu corpo. Por conta. Na escultura mesmo. E de acordo com a situação financeira dela também, né? Mais ou menos. Ela, suou a camisa. Não era uma pessoa, assim, abastada financeiramente, entendeu? Então, gente, é muito delicado. Quando a gente fala das pessoas trans... Uma coisa muito importante, um adendo sobre o que você disse agora há pouco, sobre a transfobia. A transfobia, ela é o ódio, mas ela é também aquela fala que parece que não é, mas é. Sabe? Tipo assim... Vou falar uma palavra... Vou citar uma frase transfóbica. Nossa, mas você parece tanto uma mulher de verdade. Isso é transfóbico. Isso mata. Olha isso. É igual a frase racista. Nossa, eu gosto de pessoas pretas. Eu não sou racista. Eu tenho até um amigo preto. Que coisa, né? Como se fosse tipo assim, ai, nossa, que honra. Livramento, né? Uma carta de euforia pra ele deixar de ser racista. A gente até brinca, né? Fala, não, nada contra gay. Eu trato como se fossem pessoas normais. Eu trato como assim? Vocês são anormais. Já acabou de falar que é anormal. Eu trato como se fosse normal. Eu trato como se fosse, mas eu sei que não são. Tipo isso. Gente, vamos parar só... Will, continua, não vou te interromper não. Não, pode ir lá. Pode falar. Gente, vou só parar aqui no chat. O chat tá pequeno e eu vou explicar o motivo. Nós tivemos um problema com a nossa internet hoje. Então... Faz parte. Pois é, o Thierry tá gravando aqui o episódio. Então, assim, quase a gente não tem ninguém participando, porque travou. Praticamente travou. É como se não tivesse nem acontecendo o episódio. Só que ele tem a câmera que ele tá gravando e depois ele vai soltar o da gravação. Aí vocês compartilham, claro, pra todo mundo que não conseguiu assistir. Nem minha mãe conseguiu, ela falou aqui. E assim, mas eu vou ler aqui quem conseguiu até o momento. Então vamos lá. O Gunem Filmes, um abraço, que é o Éder Fogaça aí, novo parceiro da Sejuve, né? Dando buenas noites. Ana Beatriz, a Bia, maravilhosa, filha da Preta. Boa noite, pessoal. O Éder Fogaça aqui. Tá falando que tava travando. Minha mãe, olha aí, boa noite, travando muito. Isabel Gomes, beijo, mãe, tá gravado.
Tá salvo. Professor Gustavo Almeida, Gustavo, né, gente? Maravilhoso. Gustavo, fofo. Boa noite, sua lindeza hoje. Parabéns, Raquel e Celise. Você é um lindo. Eu quero você aqui ainda, né, Preta? Isso mesmo, Nós Gustavo. queremos, nós queremos. Muito você aqui. Yuri Cogumel é minha filha, gente. É Isabela. A Yuri Cogumel é como ela se identifica. Oi, mãe! Parabéns pelas suas falas, você tem futuro nisso. Uhul! Você, minha filha, você não tem como você falar, né? Você é suspeita. Suspeita. Mas ela tem razão, viu? Suspeita. Minha mãe de novo falando, minha mãe tava preocupada, gente, tadinha. Ela tentou, olha lá. Boa noite, pessoal. A transmissão pra mim está muito ruim, travando muito. Mãe, tá travando. A Isabela... Aí o Yuri colocou aí, vamos lá. Nice Dias, boa noite a todos. O Éder falou que restabeleceu, que bom, gente. Como é que tá pra vocês? Aí tem alguém assistindo a gente? Todo mundo desistiu. Acabou de chegar a Kilala que mandou um coraçãozinho aqui. Oi. Você que perseverou. Ó, o Thiago. O Thiaguinho também. Então, pelo jeito, opa, vocês estão vendo aí então, né, gente? Estamos aqui ao vivo, ainda perseverantes. Thiago lá de Berlândia, hein? Amigos lindos, olha. Conterrâneo, mineirinho, sangue bom. Super necessários, também acho. Super necessários. Por isso que a gente trouxe, a gente não é besta. Nós não somos bobos, não, uai. Ai, meninos. E é isso, né? E vamos falar da parada. Vamos falar da ONG primeiro? Depois a gente fala da parada? Claro. Vamos lá? Vamos falar da ONG. Qual que é a ideia da ONG? Como é que tá o andamento? Vamos, né, esmiuçar. Will? Vamos lá. Na verdade, a gente está muito em fase inicial ainda, né? Nós estamos ainda no processo de abrir o CNPJ, mas já tem uma diretoria formada, já tem uma comissão. E aí nós queremos tratar justamente dessas questões que nós estamos falando aqui, né? Por exemplo, nós citamos aqui um exemplo que é a dificuldade do acesso ao mercado de trabalho para pessoas trans, né? Questões de saúde, a própria informação, né? Falamos aqui algumas questões, né? Sobre o acesso a programas de saúde, né? Para quem é LGBT, um acompanhamento psicológico, né? Então, a ideia da ONG é essa. Futuramente, talvez até uma casa transitória, é um projeto aí um pouco mais a longo prazo, que é para receber pessoas que são expulsas de casa por serem LGBTs, né? Pelo menos por um período, até a pessoa conseguir se restabelecer. Mas ainda está muito no início, né? E aí a ONG também é a organizadora da parada. Então, agora o foco está mais na organização da parada, até para ganhar força, criar corpo, para daí começar a colocar em prática, né, as ações que nós temos planejado. Não é fácil, né? Nós temos nosso trabalho, família, casa, né? Não só nós dois, mas com todo mundo que está na comissão, né? Mas a gente tem se dedicado para acelerar bastante o processo, para o mais rápido possível colocar a mão na massa mesmo e dar o nome, né? Como a gente costuma dizer. Isso. Tirar do papel. É isso. Gente, essa ONG tem tudo a ver com a nossa temática de hoje, né? Sim. Amar, existir e resistir. Isso. Quando o William fala dessa proposta da casa, gente, é uma proposta, vou ser muito sincera com vocês, muito audaciosa. Sim. Porque, assim, eu acho que carece sim. Mas se nós formos pensar nas mulheres vítimas de violência, Caldas Novas tem um índice altíssimo e nós não temos uma casa de amparo. Não querendo comparar, eu acho que cada público tem as suas lutas. Isso. Mas apenas um detalhe, né? Independente de vocês conseguirem ou não, né, essa casa, eu acredito que com esse grupo, com essa comissão, tudo é possível. Quando há amor e respeito ao próximo. E por que não abrir a porta também para outras possibilidades que não seja esse público, né, de LGBT+. Mas eu acho, Preta,
que a gente estabelecendo o Compir aqui, que nós queremos, né, gente? O Compir, Então, gente, né? o Compir, ele tem essa proposta Gente, também, né? eu acho que se a gente conseguir estabelecer o Compir, que é o Conselho Municipal da de Promoção da Igualdade Racial, que o LGBT+, tem uma cadeira no Compir, né? A gente talvez consiga. Sim. Porque, infelizmente, hoje a gente não tem um conselho aqui em Caldas Novas das mulheres. Não temos Conselho das Mulheres, não temos Conselho dos Direitos Humanos, Pois é. não temos o Compir e nós temos esse público. Vou fazer um Isso, convite claro. para eles ao existem vivo. aqui, Claro, porque com são à margens. Não, Existem vou em todo fazer, lugar, vou né? fazer um Sim. convite para eles aqui, eu já ia esquecendo, ó. Dia 24 de junho, nós vamos ter uma reunião na Câmara dos Vereadores, que virá pessoas do Ministério da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. 9 horas da manhã. Oportunidade de nós estarmos lá enquanto movimento. Com certeza. Você entendeu? Então, Legal. assim, importantíssimo vocês dois estarem lá e levarem uma fala para falar lá também. Claro. Essa questão, né, da comunidade, da defesa e nós vamos falar do Compir também, nós vamos cobrar. Porque se a gente tiver um conselho, a gente consegue trazer uma casa Com de transição. certeza, com certeza. Você entendeu? Tão importante. E, gente, eu vejo, né, eu consigo visualizar enquanto profissional do serviço social que essas pessoas, esses seres humanos, estão tendo seus direitos violados. Sim. Violados pela sociedade, principalmente, e violados também pelos poderes públicos. Sim. Nós não temos isso aqui em Caldas Novas. Então, acho que a gente já evoluiu o suficiente para a gente ter essa rede de proteção para esse público de LGBT+. Com certeza. A gente Toda tem uma, hora. a comunidade em Caldas Novas Então, é assim, um número bem considerável, sim. não? Sim. E fazer com que essas pessoas saiam dessa condição de estarem à margens. Isso. Eu costumo falar que não só às margens, mas elas estão às estreitas. Porque eu consigo ver esse público em um único lugar aqui em Caldas Novas, que é na boate de vocês. É, Albatroz. No Albatroz. Vou fazer o merchan aqui do E aí, Albatroz. durante o dia, onde elas estão? Muitas vezes elas estão fora da escola, porque se querem fazer a transição, elas não conseguem voltar para a escola. Ou ela está em casa, em cárcere privado, porque tem às vezes os pais, eles são extremistas. Ou ele pode estar num atendimento de um CAPES, porque ele próprio já aconteceu num atendimento que eu participei, dele estar recluso porque ele tem medo do sair para fora. Desenvolveu uma patologia. Sim, com Caramba, certeza. né? Então, assim, a gente precisa cuidar desses seres humanos. Sim. A gente precisa, passou da hora. Por isso que é tão importante a ONG, né, Fred? Sim, eu resisti. Eu vou confessar pra vocês, porque é muito trabalhoso, gente. Eu sou humano, viu? Você também desistiria, não me julgue. Mas, não desistiria, mas resistiria em fazer isso. Mas o que acontece? Vocês falaram algo, e assim, não é de forma alguma querendo vangloriar de jeito nenhum, mas eu me sinto honrado com isso, né? Nós nos sentimos honrados que o Albatroz é uma casa de acolhimento. É muito mais do que apenas uma casa noturna, né? É também uma casa noturna, mas é muito mais que isso. E quando nós abrimos, eu até falei, nós não vamos nos envolver em nada político, né? Certo? Certo, combinado. E aí... aí a última eleição para presidente, assim, ficou impossível não se posicionar, né? Não tinha como a gente não se posicionar. E aí nós nos posicionamos firmes mesmo, o Albatroz, enquanto empresa, nós nos posicionamos e isso foi muito bom para a empresa, foi muito bom pro respeito às pessoas LGBT, para a comunidade e tudo mais, beleza. E aí não dá para ser só um movimento comercial. E aí... assim, esse posicionamento político eu ainda resisto. Político. Quando eu falo político, Eu entendo. Eu tô falando de... Não é só político partidário, não. Não precisa ficar Isso. com medo de pronunciar. Nós vivemos política 24 É horas. isso, Políticas públicas, Isso. políticas de garantia de direito. Exatamente. Então, assim, e outra, nós precisamos sim, Fred, nos envolver nas políticas partidárias. Porque são pessoas que colocamos lá para nos representar. E aí, quando Eu tenho coloco visto aquela isso pessoa lá, com ela está me peso. representando? Enquanto um homem gay...
Por exemplo, a Erika que é Hilton, né? Mulher Não, trans, nossa. preta. Olha só, Gente, já queria ser essa. presidente Maravilhosa. do Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Maravilhosa. Gente, eu Ainda babo com aquela vice-presidente. mulher, pelo amor de Deus. Ela dá uma aula na fala, ela dá uma aula no bom gosto. milhões, né? Como fala. E o bom gosto. Então, assim, maravilhoso. precisamos Elegantérrima. nos envolver sim, tá? A gente precisa trazer para vocês, né, para esse envolvimento. Isso. Porque esse envolvimento político partidário também salva vidas, tá? Sim. É Promove garantia de direitos. Gente, nós Isso. conhecemos a Duda Salaber. Maravilhosa de Tudo, hein? Minas. Ela conseguiu derrubar assim, né? Ela conseguiu ganhar um processo contra o Chupetinha. Tudo. Uma rainha. Desembucha. Já temos o nome aqui Chupetinha. do Dito Cujo. Uai, quem quiser Nome pesquisar dele. isso. Eu não falei não, eu falei Chupetinha. Claro, é o nome de batizada agora. Gente, Duda Salaber. Nossa, fantástica. Nós tivemos Maravilhosa, linda. a oportunidade de conhecê-la. Lá em Brasília, a gente foi participar de um evento que teve lá, de uma deputada federal. Sim. E a Duda tava lá, foi uma das pessoas que subiu, né, na tribuna pra falar, nossa, que mulher. Quando ela desceu, eu falei, Duda, pelo amor de Deus, Nós aqui. deixa eu tirar uma foto, porque eu sou muito fã sua, sigo muito, né? É uma pessoa que eu admiro, assim como Erika Hilton também, Sim. maravilhosa. Nós temos outros nomes muito importantes na comunidade que estão na política. E eu tenho mudado a minha visão. Eu estou em mudança. Eu vou ser bem honesto com vocês. E eu entendo a necessidade, eu milito a causa mesmo, eu né, bato firme, porque eu sou vítima desse preconceito todo, né? Então, antes de tudo, eu defendo por mim mesmo. Mas eu vejo, né? Eu sei do sofrimento de tantas outras pessoas, né? E eu acredito que, no fim das contas, isso foi muito bom. Né? A comissão é uma comissão super unida. Nós, inclusive, vamos fazer no Albatroz uma festa junina esse final de semana. E aí surgiram possibilidades da comissão fazer barraquinha de venda de comida típica para tudo que for vendido ser arrecadado para a ONG, né? E aí a gente pensando, vai comprar, vai pegar de uma empresa e vai ser comissionado, o que vai fazer? E aí todos, né, a maioria dos membros vão doar. Tipo, não, eu vou dar canjica, não, eu vou dar a paçoca. Vou dar pipoca. E é isso. Então, eu fico feliz. Isso como que é comunidade. Isso é movimento, é É comunidade. o coletivo, é isso. É. E você vê como é tão importante o Albatroz? Você acabou de falar, o Albatroz é mais do que isso, né? Vocês trazem uma união da comunidade. Amiga, a gente já viu tantas pessoas se libertando, sabe? Saindo do armário. Já vimos pessoas que tinham tanto medo hoje de ser pessoas completamente livres. Pessoas que começaram relacionamentos por uma vida no Albatroz, sabe? E isso não tem preço, não. E vocês são meio psicólogos. Eu tenho certeza que vocês dão um ombro ali pra muita gente chorar. Não dão, não, Dá. gente. Já aconteceu. Né? Já aconteceu uma situação muito linda quando nós tínhamos o Albatroz em Catalão, de um menino trans que chegou e pediu o quê? Era um dia que estava muito quente, estava muito calor, e aí muitos homens começaram a tirar a camisa. Pra biscoitar também, né? A gente sabe que eles queriam biscoitar, mas enfim. Isso sempre. E aí esse menino trans chegou no nosso gerente e falou, olha, eu posso tirar a camisa também? Ele falou, claro. Daí ele falou, mas eu sou um menino trans. Ele falou, e qual que é o problema? Pode tirar. Continuamos no mesmo assunto, pode. claro. E aí ele tirou a camiseta e ele falou, é a primeira vez que eu tiro a camiseta em público. Eu nunca tinha feito isso. E às vezes pra ele fala, que bobeira, só pode isso. Mas pra ele, isso foi muito importante, né? Ele estar num local com pessoas e ele poder tirar a camisa. Ele não fez a cirurgia, né, pra retirar os seios. Aí ele tava com uma faixa, né? Compressora, E ele falou, foi a primeira vez que eu tirei, né, a camisa pequena, em de tanto valor. público. Para ele era muito importante isso. Assim como aqui em Caldas teve um casal uma vez, bem no comecinho do bar, quando estava bem dos primeiros meses,
um casal que beijou a primeira vez em um local público. E eles falaram que foi a primeira vez que a gente beijou. A gente nunca beijou. E eles já eram casados há muito tempo. Eles falaram, a gente nunca beijou na frente de outras pessoas, né? Então são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença, né? Para a pessoa se sentir aceita, ela pode se vestir do jeito que ela quer, que não vai ser julgada, pode dançar do jeito que quiser, que não vai ser julgada, né? E isso é muito importante. Pode estar com o cabelo colorido, pra Com cima, certeza. pra baixo, pular. Lá em Catalão, lá em Catalão Casa da teve diversidade. muito isso, de pessoas que começaram a se vestir de maneira muito diferente. Mas na verdade era o que elas queriam sempre, mas não sempre tinha queriam, liberdade. mas não tinha. Não tinham. Vou usar a palavra coragem, não tinham coragem de sair vestindo dessa maneira. Lá em Catalão tem uma figura, tem umas figuras assim, que não é a mulher trans e não é um homem cis. É muito não binário mesmo. Eu vou testar um aqui, que depois vocês podem seguir no Instagram. Ó, vou te dar, gata. Olha bem aqui, eu vou te dar seguidores. Adoro! Que é o Starboy. Olha aqui, ó, o Starboy. Porque é uma figura, visualmente falando, extremamente, assim, uma dualidade. É um passeio entre os gêneros, assim, lindo. Que tá ali com batonzão, uma maquiagem, e ao mesmo tempo, às vezes, com uma roupa mais masculina, de repente a roupa é feminina, mas você percebe que é uma figura... É uma farofa muito boa, muito colorida. Então tem muito disso lá. Eu citei ela, mas na verdade existem outros. Ela é um emblema. Ela tocou o final de semana aqui, é a nossa DJ residente. Como Star... DJ é Starboy também. Starboy. É um ícone. Pra começar, tem quase 2 metros de altura. Então, assim, grandão e muitoão, é muito lindo, sabe? Então, existe muito essa figura. Tem uma música, só um parênteses rapidinho, que eu queria falar dela, que é uma música de um compositor e cantor chamado Johnny Hooker, né? A música chama Flutua. E ela diz assim, ó, ela representa muito bem a comunidade. Especialmente... Ele tá falando de um casal de homens gays, né? Mas isso vale para todos. Ele diz assim, ó, o que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais. Eles não vão vencer. Nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção e flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, para que a gente possa florescer e, baby, amar sem temer. E aí depois continua com as mesmas frases, né? Eles não vão vencer, nada de serem vão. Você acredita que eu me arrepiei? Gata, você já ouviu essa Eu me música? emocionei. Se você ouvir, aí que você vai arrepiar, chorar, porque é emocionante isso. Gente, é clipe, o então. amor. É o amor. É um amor tão simples. Quando vocês estavam falando dos leitores e de como vocês são pais. E eu... Gente, é uma família normal. Tá? É uma família. Sim. Né? Ontem teve o Entre Histórias aqui do Fernando Israel. Um abraço, meninos. Fantástico. Fantástico. Pra quem não conhece, o podcast Entre Histórias também é nesse estúdio. O Thierry também faz a produção. O Thierry também tem aqui o dele, né, Thierry? Jornal das 6, todo Podcast. dia. Isso. Tem tudo em um podcast também, o Thierry. A Carla e a Rose ontem que Fantástico. arrasaram. Gente, né? a Carla e a Rose ontem. E elas contando a história delas, eu falei, gente, é uma família normal. Sim. Você tá entendendo? Mas Mas isso se não não for é. uma família normal, Celise, aí eu volto para a outra questão do conhecimento. O que seria uma família normal? O que eu quero falar normal, Raquel, Um é pai o... que espanca a mãe, Não, uma não é mãe isso que não. violenta o Não, filho. não é isso não. Seria Eu tô isso? querendo- Não, o que eu quero dizer assim, o que É uma a família. sociedade construiu como família é a família de vocês. Não tem diferença nenhuma, tá? Nem tanto a Constituição, né, o Código Civil, ele refez o conceito da palavra família. E eu tive um caso da primeira alienação parental lá em Uberaba, nem os policiais sabiam o que é isso. Eu falei assim para ele, a primeira coisa que o senhor vai pesquisar aí, no computador do senhor, é o novo conceito de família. Depois eu te explico, no livro que eu tenho, o que é alienação parental.
Porque hoje, aquela família, aquele conceito da família, De margarina. ele se perdeu. Porque existem várias configurações A minha familiares, família é configurada né? diferente, E né? quando a gente fala normal e anormal, aquela família lá é normal. Ou família estruturada. Pelo amor de Deus, nós, assistentes sociais, no curso que nós fizemos, nós somos proibidas de usar essa palavra família estruturada. Porque assim, eu consigo comer, lá em Minas tem um prato típico que fala frango atropelado. E aí quando eu ouço alguém falar aquela família é uma família desestruturada, eu fico lembrando desse prato típico que é o frango atropelado, né? Que é tudo fora do lugar. Então não existe família. Mas é um delicioso frango, Sim, no fim das contas. sim. E se você olhar, isso. né, no conceito família desestruturada, que ainda algumas pessoas colocam, ela quer dizer assim, que é uma família bagunçada. E aí eu venho com o conceito normal. O que é normal e o que é anormal? Normatividade, É, né? é a ausência de alguma coisa, né? E quando a gente fala desse preconceito, dessa homofobia, transfobia, que pra mim é uma ausência de amor. Simples assim. É, Eu resumo isso tudo na ausência de a algo. ausência de E amor. não em algo que é. Entendeu? A minha família... Eu sou mãe solo, né, gente? Sou mãe solo, Arrasou. tenho 3 filhos. São 3 pais diferentes, sim, entendeu? Arrasou. Tá, Sobre isso. são. Sociedade... Tô nem aí, me julguem. Tô nem aí pra vocês. Não, e quando eu falo isso, nossa, mas são 3 pais. A minha filha ficou chateada, porque assim, filha, você tá aí, né? Deixa eu te falar. Ela ficou chateada por uma situação. Gente, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou trazer. pra Tem a vocês ver, poderem- família. Família, é verdade. Mas vamos, Amor, né? amar, Existir e resistir. resistir. Exatamente. Com certeza é sobre isso. Minha filha é uma menina preta. O meu mais novo, Davi, é um menino branco, porque o pai dele é loiro, e aí ele puxou os traços do pai. Um menino branco, cabelo lisinho e tudo mais. Aí a minha filha foi passear com ele no condomínio, e aí ela sofreu um preconceito, ela chegou em casa e falou assim, por isso que eu não gosto de sair com o Davi. Eu falei, não, nunca mais você fala isso, minha filha, por favor. Uma senhora chegou e falou assim, nossa, passou assim, irmãos? Será que são de 2 pais diferentes? Ah, nossa senhora, gente! Pelo amor de Deus, gente. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Gente, tá em 2023, por favor, gente. Sim, senhora, são de pais diferentes. Ah, pasme. São. Que Entendeu? bobagem, né? E aí, na sequência, ela sofreu um racismo, cara. Assim, foi um baque assim, pra ela. Ela chegou numa outra senhora, minha filha, né? Ela tem bom dia, boa tarde, boa noite. Ela, boa tarde, falou pra senhora, a senhora ignorou ela. Boa tarde! A senhora ignorou de novo. Aí ela, boa tarde, ela ignorou. Aí o Davi, meu filho que é branco, falou boa tarde, o Davi é todo assim, né, preto? Todo serelepe. Gente, meu filho é um fofinho, tem 7 anos. Arrasou. Boa tarde! Ela A mulher respondeu. respondeu, meu filho. Caramba. Cara, a minha filha ficou assim, ela foi pra casa. Arrasada, arrasada. Eu falei, filha, jamais você fala isso pra mim. Jamais. Mas é uma coisa assim, você tá entendendo? Assim, que a gente sofre. Então, assim, a sociedade quer impor uma estrutura familiar Isso mesmo. que não existe, tá Uma bom, condição, gente? Olha, né? não existe. Não Choquem. existe, entendeu? Choque. Existem diversas construções familiares, porque nós somos seres plurais Isso. e diversos. E Entendeu? que tanta coisa Não pode acontecer estamos da coisa dentro de de uma uma vida, né? caixinha. A gente não é modulado dentro de uma caixinha. E não é assim que existe. Nós somos família, nós somos amor. Eu fui criado num lar com uma mãe solo. Eu tinha 1 ano de idade, meu pai faleceu com câncer no sangue. E eu considero que eu tive uma boa criação, uma boa estrutura familiar, assim. Minha mãe cuidou da gente muito bem. Ela só pecou na religiosidade, mas isso aí, mãe, relaxa, viu? Eu consegui dar a volta por cima. Mas com relação a todo o resto de criação, estruturação, financeira, carinho, afeto, amor, cuidado. isso ela teve, né? Então, eu não considero que foi menos família, sabe? Na minha infância, de forma alguma, foi família como qualquer outra. Meninos, vamos falar da parada
Vamos falar da Vamos falar parada. de coisa divertida. Não que essa conversa não seja, tá? Não, é que a gente baixou um tom pra ser um pouco mais sério, porque é um assunto que precisa sério. ter mais seriedade. Pode Vamos falar a data? parada. Vamos lá, gente. Pra falar a data? Por favor. Por favor. A data, o Instagram e você. Eu quero o Instagram da parada, depois vocês passam. O Instagram de vocês já tá na descrição e depois vocês passam de novo. Vamos lá. A data da parada agora oficial, hoje que foi definido, né? 14 de outubro. 14 de outubro. Vocês estão ouvindo? Que dia da semana, porque o povo é muito Vai dar no disso. sábado, de feriado prolongado. Ó, não tem nem desculpa pra Vai ser não ir. incrível. Ah, não vou porque eu tenho que trabalhar. Não, gente, dá pra dormir no dia seguinte. Aí, ou- Tiago, Uberlândia, tchau Uberlândia, vem pra Caldas, viu, gato? 14 de outubro. 14 de outubro, horário. Começa. Tá, aí é que é O o esquenta aí que é é o rolê. aonde? Vamos lá. Aí que é o rolê, porque a gente tá nessa estruturação ainda. Então, esses detalhes nós ainda não temos. Então, sobre o pra quem percurso, tudo. quiser acompanhar os detalhes de atualizações, por favor. Isso, toda Arroba- semana. Pode falar, aí eu falo. @Parada Caldas Novas. Nesse Instagram, @Parada Caldas Novas, ela tem notas oficiais de tudo que acontece na ONG periodicamente. Então, assim, semana em semana, de 10 em 10 dias, no máximo de 15 em 15 dias, uma nota sai falando de tudo que está acontecendo de novo. Ótimo. Por exemplo, agora foi formado o CNPJ, agora já tem definido o percurso e a gente vai sempre colocar lá. A ONG não tem Instagram ainda, vocês estão usando o da parada, certo? Exato. Isso. Tá, pra deixar bem claro pra galera. Em breve vai ter o da ONG, o oficial, mas por enquanto a gente está usando só o Parada Caldas Novas. Gente, é uma data perfeita porque coincide no final da semana do saco cheio. Então, os mineirinhos aí, Uberlândia, Uberaba, ó, pode ser chegar aqui. O pessoal de Catalão tá mais pertinho aqui, mas os mineirinhos aí pode marcar ponto aqui, E tá? é Vai ser um feriado prazer. prolongado também, né? Sim, No dia dia 12. Dia 12. E aí, por isso Ó, que nós linda escolhemos essa data. meninos, Pra perfeito. aproveitar que a cidade vai estar 14. movimentada, né? Pra ter visibilidade também. Então é nesse Instagram. E no Albatroz, vocês estão divulgando alguma coisa também com relação à parada? Sim, no Albatroz, por enquanto nós estamos usando ele para fazer alguns eventos pontuais de promoção da parada, né? E para arrecadação de dinheiro. Nós tivemos a Mês primeira, passado né? nós tivemos a primeira festa. Aí toda a entrada foi revertida para a ONG, né? Aí agora esse final de semana vai ter a festa junina, aí a ONG vai entrar com toda a parte de alimento, então Isso. todas as comidas típicas de festa junina vão ser vendidas no Albatroz, é revertido 100% para a ONG, o Albatroz não vai ficar com nada desse valor. E quando tiver mais detalhes também das datas, com certeza o Albatroz também vai ser uma ferramenta de divulgação. Dá o arroba do Albatroz, né, gente? Vamos lá. E tudo com muita transparência, isso aí que o Will falou, né? Tudo, inclusive, vai ser colocado no Instagram, né? Tudo é colocado com relação a essas notas oficiais também. Com relação ao que entrou de dinheiro, o que teve que ser gasto, com o que foi gasto, tudo, né? Já tem a diretoria, como o Will citou. Dentro dessa diretoria temos o nosso tesoureiro, né? Também vai ter as pessoas que vão acompanhar ele nisso. Então, é tudo bem E transparente. passa o arroba do Albatroz, Do por favor. Vamos lá. Albatroz Bar CN. Albatroz Bar CN. É o Instagram do E, gente, do Albatroz. do Albatroz é porque eu tô desde o início, mas tá se transformando na Albatroz, né? Conta um pouquinho essa transição aí, isso é uma né? confusão. O Albatroz é trans. Tá transicionando. Era ele e agora é ela. Porque começou de uma forma tão despretensiosa. Começou com um barzinho, poucas mesas. Um bar. Era só eu, o Fred e mais uma pessoa no primeiro dia, e que foi um caos. Porque a gente imaginava que ia ser algo muito menor, sabe? A gente não tinha noção que ia ser a proporção que teve, né? Depois nós fomos para Catalão também, tinha um Albatroz Catalão, nós acabamos de encerrar lá. Acabou mesmo, tipo, há 2 semanas atrás que encerrou de Catalão, mas com 1 ano e meio lá em Catalão. Então, assim, começou muito pequeno, era um barzinho. Isso. E aí foi se transformando de forma muito orgânica, não foi planejado, mas de forma muito orgânica foi se transformando e atualmente é uma boate, né? E aí, por isso que a gente A fala... boate. O pessoal Por isso que eu falei, agora é a Albatroz.
sócio. Eu ainda não fala, me o que vai ter na boate e tal? A gente dá uma bugada, deu uma bugada no início. Porque pra nós é bar, né? Até hoje a gente fala, não, vocês vão pro bar hoje e tal. Bom, a boate tem um bar, né? Pra vender as bebidas, mas é uma boate. Hoje é uma boate. Sim. Pois é, eu acompanhei desde o início, né? Eu falei. Um parênteses importante aqui, que isso a gente fala sempre, é clichê, quem nos segue já sabe disso, 1 milhão de vezes que a gente já falou, mas é importante ressaltar. O nome albatroz, esse nome vem de uma ave marítima, onde a fêmea e o macho cruzam. Daí, quando o filhotinho nasce, né, sai do ovo, a fêmea abandona o macho para criar esse filhote com outra fêmea. Ela tem um comportamento homossexual, ela passa o resto da vida com essa fêmea. Outra fêmea. O macho é apenas para procriação. E aí a gente fala que ela é uma ave lésbica, né? Realmente ela é. Basicamente isso. E aí tem diversas espécies no reino animal que têm comportamentos homossexuais, né? Tem cavalo Milhares. marinho, golfinho, pinguim. Cachorro. Tem várias espécies que têm comportamento homossexual. E aí a ideia desse nome é para falar que a homossexualidade ela não é uma doença, não é uma aberração, não é um distúrbio, é algo natural. Assim como tem na natureza, na ave albatroz, tem também nos seres humanos e é algo natural, né? E existe há muitos anos. Sim. Só desde que o mundo é mundo. E aí Desde o nome sempre. albatroz é justamente para falar isso, para militar em cima disso. Não é uma doença, não é um distúrbio mental, não precisa ir em psicólogo para ser curado, para fazer um tratamento, né? Inclusive eu, no início da minha vida adulta, eu cheguei a participar de um grupo tipo Alcoólicos Anônimos, mas de cura gay. Esse grupo existia em Brasília. Bizarro, né? Esse grupo existia em Brasília, eu ia uma vez por mês participar das reuniões. Caramba, que processo de aceitação. Tipo hein, meu? Alcoólicos Anônimos para me curar, né? Porque eu não queria isso. Né? Do homossexualismo. Aí sim, né? Gente, isso é tão importante quando você fala, né, da questão do nome do albatroz, da ave e dos bichos. Gente, não se furtem, não privem seus filhos desse conhecimento. Porque, assim, às vezes a gente ouve quando pessoas, vou falar pessoas, sobem ao púlpito para falar algumas coisas boas e algumas merdas também, né? Não divulgar isso. Porque às vezes traz uma mensagem que está na Bíblia, que foi escrita por homens, que isso é intrínseco apenas da espécie humana. E o que vocês estão trazendo aqui com o nome da albatroz fala ao contrário. Então, assim, eu já ouvi muito, inclusive do meu pai, em algumas vezes, falando assim, isso é falta de vergonha na cara. E com os bichos é o quê? Porque o único ser pensante somos só nós, instintivos, seres né? humanos. Eles O agem Preto por nem vem com instinto. aquele Essa discurso capacidade, de... né? Na minha época... Não, na sua época também tinha, viu? Então, assim, aonde que está a justificativa dessas pessoas em relação a esses animais, né? Aí talvez ainda vai achar um que vai levantar a bandeira e falar assim, mas porque eles são irracionais, eles não pensam, né? Mas assim, só para deixar claro que eu aprendi aqui agora uma outra coisa que eu não sabia, né? Eu sabia do cavalo marinho, mas o golfinho eu não sabia. Tem diversas espécies. O cavalo marinho, ele é a letra I do LGBTQI. Por causa do Ele é símbolo, né? intersexo. Por causa do símbolo, né? Verdade, Que ele- do intersexo. Porque ele tem um... Era o que antigamente, né? Hoje não se usa mais esse termo. Graças Falava a Deus. ser Hermafrodita. Hermafrodita. Nem usa mais, gente, então eu nem sei. Mas é isso, é o intersexo. Babado, né? Meninos, vamos... Pode falar, Will? Não, você falou da questão do acesso para crianças, né? Dessas informações. E aí eu queria só tirar o chapéu para a Disney, que está arrasando nas últimas produções, Arrasando. que de maneira muito, muito bonita, muito singela, está introduzindo personagens LGBT de maneira Natural. bem Antes de natural, tudo, né? E isso é incrível para crianças e adolescentes, né? Verem isso e falar,
naturalizar isso, né? Assistam Buzz, assistam... Lightyear, Buzz né? Lightyear teve uma Tem repercussão, tem um foi casal- proibido, gente, Foi em alguns tentaram países. boicotar o Buzz Buzz Lightyear. Lightyear tem um casal de lésbicas. Mundo Estranho, o personagem esse- principal é gay e tipo assim, é tratado de uma maneira Tão leve, Tão né? leve. Porque, gente, é É que é. natural, né, gente? que de fato é, É o que tem natural, que ser, né? Tratado de maneira muito leve. Então isso é incrível, né? Então, parabéns aí pra dona Disney. Pra dona tá Disney. arrasando. Perfeito. Meninos, vamos caminhar para o encerramento. Eu queria que vocês deixassem um recado aí para quem está assistindo, para as famílias de crianças e adolescentes que estão se descobrindo também. Agora, eu acho que é extremamente importante, né? Sim. Passar esse recado de amor, de aceitação. E o que vocês quiserem também. Pais e mães, se atentem aos filhos de vocês, né? Amem acima de tudo. E independente se é LGBT ou é hétero, até mesmo muitos adolescentes héteros sofrem dentro de casa também por não terem acolhimento, né, dos pais, né? Mas principalmente, né, já que é o assunto de hoje, para quem tem filhos LGBTs, aceitem seus filhos, amem. Recentemente, no Dia das Mães, teve um depoimento da Deia, que é a mãe do Paulo Gustavo, Eu vi. Nossa, eu chorei. Impossível não se emocionar, né? Falando justamente para as mães, né? A única coisa que eu queria era meu filho aqui. Vocês têm o filho de vocês, estão abandonando eles por eles serem gays, né? Por eles serem LGBTs. Então não abandonem seus filhos, aproveitem, amem eles enquanto eles estão vivos, estão do lado de vocês, né? E sejam atentos a isso, né? Se você identifica que seu filho é homossexual, teve até eu vi hoje falando sobre isso de mães, isso somente para mães, se querem proteger seus filhos homossexuais, falando para eles não se assumirem, para não sofrer na rua, né? Minha mãe, inclusive, falou isso para mim, né? Não, porque senão você vai sofrer, né? Eu tenho medo que as pessoas vão fazer com você. E aí elas mesmas criam medo nos adolescentes, nos seus filhos, pensando, não, então eu não posso me assumir, porque senão eu vou... Vou morrer, né? Vou sofrer violência. E às vezes vai, mas a violência de se esconder é muito maior. Com certeza. A violência de não ser quem você É uma prisão. é muito maior. Né? Essa É uma prisão anulação, né? Sim. É um deixar de existir. é uma tortura muito maior. Com certeza. Eu tenho para dizer o seguinte: não percam seus filhos, porque vai perder. Você vai perder o seu filho, você vai perder sua filha, tá? Se você não der ouvidos e entender quem ele é, quem ela é. Porque você precisa internalizar, pai, mãe, que ninguém se torna homossexual, ninguém se torna trans. A pessoa é o que é, tá? Eu sempre fui gay. Eu sempre fui. Se minha mãe aceitava, ou se a minha religião não aceitava... Outra coisa, um ponto de reflexão. Se esse Deus que você segue condena aquilo que é a essência do seu filho, então repense se vale a pena servir a esse Deus. Porque assim, qual é o sentido de um líder que incentiva o outro a não respeitar a sua progenie? Nós estamos falando do seu filho, da pessoa que você gerou. Então, se você tem um filho, um sobrinho, um neto, entenda que ele é o que é e que ele quer apenas uma coisa: ser igual. Só isso. A gente não quer ser maior que ninguém, não, viu? Nós queremos ser iguais. A luta aqui é por igualdade, né? Então, acho que essas são as minhas palavras. Mas eu vou reforçar. Se a sua religião, de alguma forma, orienta que você se afaste, por exemplo, do seu filho, por ele ser quem ele é, então sai fora dela.
Porque é a essência dele. Não é justo. É isso. Perfeito. Isso é amor, viu? O que essa religião te ensina não tem nada de amor. Amor é você saber respeitar o outro pelo que ele é, né? Bom, gente, foi lindo estar com vocês. Foi lindo. A minha mensagem é amar e não odiar, existir e não coexistir e resistir sempre, todos os dias. Quando a gente estuda ciências, que a gente vê lá, né, a projeção dos espermatozoides ali, né, na fecundação ali daquele ser humano, nós já resistimos logo ali, no começo, quando você fala isso. Então, nós somos seres humanos que nascemos através de uma resistência. E a gente vai morrer resistindo. Resistindo ao ódio, resistindo à violência e resistindo a toda a ausência de direitos da pessoa humana. É isso que eu quero passar para vocês. Obrigado por essa aula, esse bate-papo, essa demonstração de amor entre seres humanos, independente do sexo. A gente conseguiu sentir aqui muito amor. Já conheci o Fred, não tive a oportunidade de estar tão próximo assim do William, mas assim, eu continuo dizendo que vocês são maravilhosos e especiais. Obrigado, porque vocês querida. existem Vocês são incríveis. com muito amor e resistem com mais amor ainda. É essa a mensagem. E é isso, né, gente? Quanto amor, né? Não é à toa que o tema foi esse. É sobre amar, é sobre existir, sobre resistir. E é isso, né? A mensagem maior que fica aqui, a mensagem do amor. Aceitem, você querendo ou não, essa é a natureza, essa é a escolha. É quem a pessoa é. Isso. Pronto, simples, gente. É quem a pessoa é, não tem muito o que se discutir. E aí você, como progenitor, aí ame, né? É seu filho. Tá? Então é isso, né? Amem, só amem, gente. Eu não vou nem, assim, esticar muito, porque já foi falado tantas coisas boas. Ame, tá? Palavra final, amor. Amor, 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 amor. Obrigada a todos que resistiram e Obrigado. permaneceram resistindo até agora aqui. Aquele que não teve a oportunidade vai estar lá gravado, tá? A gente teve alguns problemas técnicos. É verdade. Mas na nossa gravação vai estar tudo perfeito, porque nós temos um parceiro, Thierry, que fez o show, como sempre, toda terça-feira aqui conosco. Obrigada, Thierry. Gente, não podemos esquecer de falar. Gente, se inscreva aí no canal, né? Por favor, Isso. compartilhem, tá? Curtam. Gente, vai acabar o vídeo. É extremamente importante vocês deixarem um comentário. Comentários. Não aqui do chat, aqui, tá? É o comentário lá no final. Sugestões comenta. de novos temas. A gente tem o nosso Apoia-se também, Isso. galera, tá? A Thierry é fera demais, cara. Ó, o nosso Apoia-se, tá aí o QR Code, entra lá, apoia a gente. Gente, R$1 por mês, R$2, R$3, R$4, não importa o valor. É vocês apoiarem esse projeto que a gente está criando de trazer pessoas e assuntos tão importantes para ser debatidos, né? E que se tornem visíveis diante de muitos canais aí de comunicação. Hoje, graças a Deus, o YouTube tem essa possibilidade de ser um canal, né, de comunicação. Sim. E nós duas estamos trazendo essa proposta de um novo canal de comunicação. Então, Uma nos nova apoiem. oportunidade, né? Nos Para as apoiem. pessoas aí colocarem o seu conhecimento, o seu amor, né? Aqui, para todos. Né? E sem vocês, nós não existimos. Com certeza. Não enquanto Pretas Cast. Isso, Gratidão. gente. Fred, muito grata. Eu que Will, agradeço, muito viu? grata. Obrigado, querida. Não foi nada diferente do que eu pensei. Foi maravilhoso. Mesmo são pessoas maravilhosas. Muito grata. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Pretas Cast. Pretas Cast.